Olá, meus amigos, alunos, colegas de trabalho da rede municipal de ensino, da rede estadual também. Sou o professor Fernando, professor de matemática do município do Rio, atuo na 8ª CRE, na Escola Municipal Rafael Almeida Magalhães, é quem deixa aqui um grande abraço, meus amigos, colegas de trabalho, minha direção. Também ao Colégio Estadual Freire Alemão, a minha direção, os meus colegas de trabalho. A todos um grande abraço, a todos os professores da rede. Eu, nesse momento, enquanto professor de matemática, gostaria de compartilhar com você, em rápidas palavras, a questão de hoje, dia 6 de maio, ser o Dia Nacional da Matemática e compartilhar com você um jogo bem interessante que envolve raciocínio lógico, cálculo de estratégia. O dia 6 de maio é reconhecido como o Dia Nacional da Matemática devido a um projeto de lei que foi lançado no dia 5 de maio de 2004 por uma deputada. E apesar disso, apesar de ter sido lançado em 2004, ele só foi sancionado pela presidente Dilma Rousseff da ocasião em 2013, no dia 26 de junho de 2013. Então, a partir desta data, o dia 6 de maio ficou reconhecido de âmbito nacional sob a lei de número 12.835 como Dia Nacional da Matemática. O dia 6 é devido ao nascimento de uma pessoa chamada Júlio César de Melo e Souza, mais conhecido como Malbataan. Professor de matemática, formado em engenharia civil, apesar de não ter atuado na engenharia civil, ele nasceu no dia 6 de maio de 1895 e estudou matemática, era fã de matemática, gostava muito de cálculos e também gostava de contar histórias. E Malbataan escreveu vários livros relacionando contos e histórias junto com a matemática. E o best-seller de Malbataan é um livro muito conhecido pelo título O Homem que Calculava. Fica aqui a recomendação da leitura desse livro. Ele apresenta de maneira bem lúdica, interessante, contos históricos envolvendo o aprendizado da matemática. Quero aqui também recomendar aos queridos a verem um livro da Walt Disney, intitulado Donut no País da Matemática. Por certo, vários de vocês, muitos conhecem esse vídeo, esse filme de 27 minutos, onde num roteiro bem pequeno, bem interessante, de maneira bem lúdica também, interativa, com as propriedades, com as tecnologias, com o cenário que o Walt Disney nos oferece, conta elementos da matemática que são assim muito, muito, muito interessantes. Fica aqui a recomendação para que todos possam ver. Só a título de exemplo, o filme relata a Pitágoras, menciona a vida de Pitágoras, que é uma pessoa muito conhecida nossa na matemática, o famoso teorema de Pitágoras, né? Quadrado da hipotenusa igual a soma dos quadrados dos catetos, né? E Pitágoras, ele além de matemático, ele era músico. E devido às observações de sons de Pitágoras, a habilidade para a música que ele tinha, hoje temos as chamadas escalas musicais, que é matemática e música, uma andando de mão dada com a outra, dando um tchauzinho para todo mundo aí, dizendo, nós estamos juntos no pedaço. Então, a matemática e a música existem hoje, as escalas musicais, devido ao matemático Pitágoras. E no filme também, Donut, no País da Matemática, relata vários exemplos da matemática na natureza, suas formas geométricas que são infinitas, e cada exemplo que dá deixa o telespectador aqui admirado devido à habilidade que o filme relata e ao fato também da matemática ser o que é para nós hoje em dia, não só no nosso dia a dia, enquanto indivíduos, enquanto cidadãos, mas também na natureza, ela está muito presente. Eu quero deixar para você nesse momento uma sugestão de jogo que, tal qual o xadrez, também funciona em cima de estratégia calculada. Quando você precisa arquitetar um sistema de estratégia para poder alcançar um objetivo, como no xadrez, você está fazendo cálculo de estratégias. Não um cálculo meramente numérico, mas um cálculo em que envolve sistematização de ideias, de possibilidades, para que alcance um objetivo, um êxito. Tá? Então, esse jogo eu vou estar apresentando para você o tabuleiro dele, e em seguida eu quero apresentar para você uma maneira muito prática e barata de poder tá jogando esse jogo na sua residência, com seus familiares, principalmente nesse momento de quarentena. Vamos lá, então? Bom, meus amigos, então esse é o jogo Mastermind, também conhecido como Senha, tá?
Ele vem nessa configuração, nessa caixa, tá? Vamos abrir aqui. Esse é o tabuleiro do Mastermind. E o jogo consiste no seguinte. Aqui, a pessoa do lado de cá, desse lado aqui, é o desafiante. Do lado de cá, do lado esquerdo, é a pessoa que está sendo desafiada. O desafiante, ele vai criar uma sequência de 4 cores, tá? E vai esconder. E a pessoa desafiada tem que descobrir quais são essas 4 cores. O jogo dispõe de 7 cores distribuídas em vários pinos, ok? Aí a pessoa que é o desafiado, ele vai montar aqui. Vamos botar aqui rosa, amarelo, vermelho e verde. Ok? Ok. Então essa é a sequência de 4 cores, só que vai ficar escondido, né? O desafiante vai esconder a sequência e o desafiado tem que descobrir, né? Aí, o que acontece? Vamos deixar exposto aqui só para vocês terem noção melhor de como funciona o jogo, tá? Aí a pessoa que é o desafiado vai lançar aqui rosa, abóbora, azul e roxo. Lançou aqui um palpite. O primeiro palpite sempre é chute, né? Não tem no que pensar. Você vai escolher 4 cores e vai jogar aqui. Mas aí você observa que o pino rosa é uma cor certa no lugar certo. O pino amarelo não aparece aqui. O pino vermelho também não aparece aqui. O pino verde também não aparece aqui. Então, vai ser sinalizado como? Com um pino preto, um pino menor preto. O que significa isso? Tem uma cor certa no lugar certo. Então, todas as outras 3 cores estão erradas, né? Aí a pessoa que é o desafiado vai ter que pensar, bom, qual é a cor certa que está no lugar certo? Será que é o roxo? Será que é o azul? Será que é o abóbora? Será que é o rosa? Né? Vamos supor que ele bota na cabeça o seguinte, eu vou arriscar, é o roxo, né? Se o roxo é a cor certa no lugar certo, ele vai repetir o roxo, óbvio. E as outras 3 cores, sendo o palpite dele legal, ele vai trocar e vai colocar outras 3 cores. Então vamos colocar aqui, por exemplo, amarelo. Vamos colocar aqui vermelho e verde, tá? Aí a pessoa que é o desafiante vai sinalizar de novo. Pino rosa saiu de jogada. O pino amarelo é o segundo aqui do lance. Ele aparece aqui, mas está no lugar errado. Então vai sinalizar isso com um pino branco. O pino vermelho também é uma cor certa, mas está no lugar errado. Outro pino branco para ele. Ok? Além disso, o verde também é uma cor certa, mas também está no lugar errado, né? Então, outro pino branco. Então, assim funciona o jogo. Aí a pessoa que está aqui sendo desafiada vai ter que pensar, né? Ora, o roxo manteve no mesmo lugar. E o pino preto desapareceu. Então, nesse momento aqui do jogo, a pessoa que está sendo desafiada, ela percebe o seguinte, o pino roxo com certeza não está na jogada. Então, ele descarta o pino roxo e trabalha com as outras 3 cores, né? E escolhe uma outra cor para colocar aqui no lugar do pino roxo, certo? Consequentemente, essas 3 cores aqui estão na jogada. Então, ele vai ter que trabalhar essas 3 cores nos próximos lances, ok? Então, assim consiste o jogo Mastermind, também conhecido como senha, tá? E é um jogo muito interessante, por quê? Porque obriga a pessoa que está sendo desafiada a ter concentração, a ter estratégia calculada, tal qual o xadrez. A arquitetar algum plano de ação para que o próximo lance tenha êxito ou se aproxime do êxito.
E o interessante desse jogo é, se a pessoa que está sendo desafiada matar a charada no terceiro lance, o desafiante ganha 3 pontos. Se a pessoa desafiada matar a charada no quarto lance, o desafiante ganha 4 pontos. Então, a pessoa que está do lado de cá, o desafiado, tem que matar a charada o quanto antes, né? Tem que matar a charada logo. E quando o jogo para, ou seja, quando o desafiante consegue descobrir qual é a senha correta, né, de cores, ele tem o direito de verificar se essas sinalizações aqui estão todas corretas. Pino branco sinalizando cor certa no lugar errado e pino preto sinalizando cor certa no lugar certo. Lembrando que a ordem dos pinos aqui em cima não tem nada a ver com a ordem do que está aqui, tá? Então ele verifica. Se ele achar algum erro de sinalização, o jogo volta como estava, o desafiante continua sendo desafiante, o desafiado continua sendo desafiado, o jogo não vira, e a pessoa que está sendo desafiada ganha 3 pontos. Ok? Então essa é a dinâmica do jogo. Agora, esse jogo com esse tabuleiro é um jogo que custa em torno de 50 a 60 reais, né? E muitas pessoas não dispõem desse valor para poder estar adquirindo um jogo desse, por mais interessante que seja. Então eu quero apresentar para você uma maneira legal, muito barata, de estar reproduzindo a ideia do jogo na sua casa e poder estar jogando aí com seus familiares, principalmente nesse momento de quarentena. Vamos lá, então? Então, meus amigos, conforme eu falei para vocês, eu estou apresentando agora um modelo que você pode montar numa folha de papel, tá? Pega uma régua, faz os riscos direitinhos aí, você vai colocar aí as 10 etapas que a pessoa desafiada pode estar deduzindo a senha, ok? Aqui do seu lado direito do vídeo fica o desafiante. Ele monta a senha, que não vai poder ser apresentada, é claro. Escreve de maneira que possa ser verificada depois, tá? E o desafiado faz os seus lances. Vale lembrar que, tal qual no Mastermind, que trabalha com 7 cores, aqui eu estou trabalhando com 7 números, no caso números de 1 a 7. E, detalhe importante, a sugestão de jogo é jogar sem repetição de cores. Aqui, consequentemente, sem repetição de números. Por quê? Com apenas 4 cores ou 4 números constituindo uma senha, de 1 a 7, utilizando os algarismos de 1 a 7 e sem repetição, você vai ter aí 840 combinações diferentes. Poxa, mas tem como descobrir a senha sabendo que são 840 combinações diferentes possíveis? Sim, é possível descobrir por causa das sinalizações com pinos brancos e pretos lá no tabuleiro e aqui com bolinhas e X que eu vou explicar já já, tá? Se as pessoas combinarem de jogar podendo repetir cor, ou no caso desse tabuleiro, podendo repetir número, as combinações sobem para 2401. Então, fica muito mais difícil jogar com repetição de cores, ok? Então, aqui nesse modelo aqui, ó, considerando que os números não se repetem, as cores não se repetem no tabuleiro, a pessoa deu como senha 2341 e o primeiro palpite do desafiado foi 7513. Então você observa que apenas o número 1 e o número 3 aparecem aqui, mas nos lugares errados. Então, bolinha, bolinha para esses dois números. Vale lembrar que a sequência que você coloca as bolinhas ou o X aqui não tem nada a ver com a sequência que está aqui. A pessoa desafiada que tem que deduzir que número é esse que está se fazendo essa referência. Número certo no lugar errado, ou se for o caso, número certo no lugar certo. Então aqui no segundo lance, o que ele deduziu? Considerou que o 7 e 1 são números certos nos lugares errados, reposicionou aqui, e consequentemente o 5 e o 3 ele tirou de lance e colocou o 6 e o 2. O que aconteceu nesse segundo momento? Eu tenho aqui, ele passou a ter o número 1 como número certo no lugar certo, um X aqui, representando isso, e o número 2 como número certo no lugar errado, uma bolinha aqui para essa situação, tá? Lembrando que, mais uma vez, a sequência como organiza esses elementos aqui em cima não tem absolutamente nada a ver com a sequência que está aqui, né? Com a ordem que apresenta aqui, porque senão vai ficar muito fácil para a pessoa desafiada. Aí vamos pensar mais um pouquinho aqui, vamos supor que a pessoa colocou na cabeça o seguinte, poxa, eu tenho um número certo no lugar certo, tá? E um número certo no lugar errado. Aí ele bota na cabeça, vou insistir nesse 7 e nesse 1 aqui. A gente está vendo que não tem 7.
mas ele não está vendo a sequência, né? Então ele deduz aqui que o 7 mantém aqui, né? E o número 1 vem aqui para cima, por exemplo, tá? Aí o que ele vai pensar? Se ele insistir no 1, o 1 nessa posição seria um número certo no lugar errado. Aqui, o número certo no lugar errado. Então ele não vai colocar na terceira ou quarta casa. Não vai colocar aqui. Vai colocar na primeira ou na segunda. Tá? Ou seja, o que você vai fazer no terceiro, quarto e quinto lance tem que estar de acordo com as suas estratégias anteriores. Por causa disso, por causa dessa sistematização de estratégia, é que esse jogo nós podemos considerar como um jogo matemático, porque ele trabalha com cálculo de estratégias, sistematização de estratégias para que você chegue no êxito, que nesse caso aqui é alcançar essa senha numérica, uma vez jogado no tabuleiro montado em casa aí no papel. Ok, queridos? Espero que você tenha gostado, espero que você possa se divertir bastante com esse jogo aí com seus familiares, nesse momento de quarentena principalmente, e assim, junto conosco, está celebrando o dia 6 de maio de 2020, no caso, que é o Dia Nacional da Matemática. Muito melhor seria estarmos nas nossas escolas para podermos celebrar esse dia com nossas feiras pedagógicas da matemática, como acontecia em outras ocasiões. Mas devido a essa questão, estamos em casa, nos protegendo, para que possamos tão logo voltar para nossas escolas e assim matarmos a saudade uns dos outros. Ok, queridos? Grande abraço e quero encerrar esse vídeo citando a frase de Galileu Galilei. A matemática é o alfabeto com o qual Deus escreveu o universo. Grande abraço.